hoje nós vamos fazer um programa, eu diria, abrangente, dada a variedade de temas que podemos tratar com a nossa convidada. Tecnologia, inovação, liderança, sonhos, vida profissional e pessoal. Olha, eu preciso de uma boa gestão para administrar, para equilibrar tudo isso. Seja muito bem-vindo ao Rumo Certo. Seja muito bem-vinda também Nathalie Trutman, executiva, escritora, palestrante. Tudo bem, Nathalie? Tudo bem, Sebastião. Ótimo, prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né? E por compartilhar tanto conhecimento aí com a gente, viu? E antes de começar propriamente no assunto, no conteúdo da nossa conversa, queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, quer que você me fale mais do trabalho que você desempenha hoje e da sua trajetória que não só aqui no Brasil, né? Só pelo sotaque aí, queria que você me falasse, uma cidadã global, como você me diz. Conte um pouco mais pra gente da sua trajetória, pra gente conhecer um pouquinho mais da Nathalie. Certo, Sebastião. Bom, um grande prazer estar aqui. Eu acho que a forma mais simples de explicar minha trajetória seria compartilhar que sempre tive uma grande paixão pela mente aberta e por tentar viver a maior quantidade de vidas que eu pudesse numa vida só. Era uma voraz leitora, eu cresci na Guatemala, sempre sonhei com viajar o mundo, sempre corri atrás dos estudos, porque entendi que os estudos seriam a porta para poder viajar o mundo e para poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. E essa iniciativa me permitiu morar em diferentes lugares, muito exóticos e fora da trilha da maioria. Então tive a oportunidade de morar na Nova Zelândia, tive a oportunidade de morar na Sri Lanka e tive a sorte de conhecer o pai de meus filhos quando estava na Nova Zelândia, que foi o que me trouxe para o Brasil. Quando cheguei aqui, entrei na área de educação, que apesar de estar muito longe do meu país, entendi que era meu hogar, era minha casa, porque sempre fui apaixonada por educação e pelo poder que a educação tem na vida de todos nós, independente de nossa idade ou classe social. Então, ter acesso a livros, ter acesso à educação, são portas e janelas para o mundo, não importa onde você estiver. Então, quando comecei a trabalhar aqui em educação, na área de inovação, fiquei apaixonada e esse é o trabalho que venho fazendo pelos últimos 18 anos aqui no Brasil, em diferentes formatos, tanto com jovens, através de livros que inspiram eles para correrem atrás dos sonhos, tanto com executivos que procuram se atualizar e entender como podem liderar melhor e mais rapidamente suas empresas, dados os desafios que enfrentamos hoje. E nesse momento mais recente, também pós-pandemia, tentando fazer um pouco sentido do diferente mundo que estamos todos enfrentando, onde as coisas ainda não se organizaram perfeitamente e estamos com muitas dúvidas e muitos experimentos que continuamos testando, como desenhar nossas jornadas de uma forma eficiente, especialmente aqueles de nós que temos família, trabalho e que tentamos gerenciar tudo ao mesmo tempo. Tem muita coisa para a gente conversar, então. E eu vejo que você é artista plástica também, é isso? A gente vê algumas telas aí ao fundo. Artista plástica é um grande sonho. Na verdade, com esse sentimento de mente aberta e sempre na procura de novos horizontes e de novas curvas de aprendizado, durante a pandemia, além da natureza, dos esportes, da família, vi que ainda sobrava energia. E aí comecei a experimentar e ver o que saía e registrar o que saía para compartilhar a jornada com outras pessoas que possam ter esses sonhos, mas ficam com medo, vergonha, se realmente é possível. Muito bom. Você está em São Paulo hoje, né? Sim, eu moro em São Paulo. Ótimo. Tá, então vamos para a conversa lá, para o nosso assunto, mas é muito bom conhecer um pouquinho de você, saber um pouquinho da sua história, né? Que aí, por aí, a gente já sabe por onde pode avançar nessa conversa aqui também. Tem muito de sensibilidade nisso aí, né? Só vendo você pintando aí, eu vi que você está com as mãos com marcas de tintas ainda, o que é muito interessante, é muito real, isso é ótimo. Agora, queria fazer puxar por essa ligação que você fez com educação e empreendedorismo, né? Quanto é importante cada vez mais o conhecimento mesmo, com tanta coisa nova, com tanta tecnologia que a gente tem,
se destaca no empreendedorismo quem tem mais conhecimento mesmo, né? Queria que você me fizesse essa relação, que a gente precisa aprender muito mais a empreender desde criança, né, Nathalie? Isso é algo um pouco desafiador, porque ainda, apesar de todas as mudanças e transformações que temos tido no nosso modelo educacional, ainda somos condicionados a dar certo. Então, quando você fracassa, que vai acontecer inevitavelmente na jornada, nós somos preparados para poder lidar de um jeito mais saudavelmente com o fracasso e entender que o fracasso é parte da construção do caminho, que realmente vai nos fortalecer. Então, tem um conhecimento comportamental, que ainda poderíamos avançar muito mais, e tem também o conhecimento do que de fato está acontecendo, quais que são as grandes tendências, e o que é barulho que só distrai. Como você entende, ok, está acontecendo isso, está tendo todo esse barulho de tal tecnologia, de tal tendência, mas o que de fato está acontecendo com as pessoas, com os consumidores? Porque no final do dia somos nossos consumidores também. Então eu falaria que tem esses dois lados, tem o lado comportamental, que ainda podemos fazer muita coisa, e tem o lado de entender as mudanças tecnológicas, os impactos e os modelos de negócios. Estamos vendo agora um novo momento, né? Passamos por um ciclo onde tinha um forte condicionamento de correr atrás do famoso unicórnio, e agora vemos que o unicórnio talvez já passou. Talvez temos que estar revendo esse modelo tão escalável e exponencial pelo qual corríamos atrás há um par de anos. Ótimo, não, ótima essa visão, mas quando a gente fala de rever este modelo, o que significa? Não é mais investir tanto em tecnologia da forma, ou inovação da forma técnica como a gente entende, né? Porque quando se fala de inovação, logo a gente remete à tecnologia, né? Não necessariamente. Eu queria saber qual é o central desse novo modelo que você cita, né? Continua sendo o básico, quer dizer, continua sendo as pessoas, as ferramentas estão aí, mas elas não são o ponto principal. Como é que você avalia isso? Tanta tecnologia, tanto conhecimento em questões técnicas e, ao mesmo tempo, o ser humano é o mesmo, lidando há tempos já, né? Como é que faz esse equilíbrio, Nathalie? Esse está sendo o grande desafio, porque lá atrás, 15 anos atrás, quando falávamos de tecnologias exponenciais e que falávamos, olha, se você dá 9 passos lineares, não é igual que 9 passos exponenciais, nos chamava atenção, nos empolgava, mas não tínhamos vivido de fato a explosão de conteúdo, de empresas, de novos modelos que estamos vivendo agora. Tem dois tipos de empreendimentos. Tem um empreendimento que requer muito investimento em tecnologia, por exemplo, quando você vai para a área de saúde, que continuam sendo anos e anos e muito investimento de tecnologia muito profundo. E tem o outro lado que usa tecnologias que já estão cada vez mais disponíveis através de plugins ou através de plataformas prontas, onde você pode montar um modelo de negócio que visa ser escalável, porque está atendendo uma necessidade que não foi atendida. Um exemplo simples, educação em vídeo mais acessível para pessoas que antes não tinham acesso a essa educação. O grande desafio é que nós desafiamos a acompanhar a velocidade exponencial que a mudança da tecnologia oferecia. E esse desafio deu muitos bons frutos, muitos bons logros. Temos vários casos que conhecemos, por exemplo, alguns dos mais conhecidos, mas um Spotify ou um Uber da vida. Só que a velocidade exponencial, cada vez mais, como temos visto nos últimos 2, 3 anos, traz desafios para nosso bem-estar físico, porque nossa cabeça continua sendo igual, nossa capacidade de processamento continua sendo igual. E aí precisa ter atenção para isso, porque reflete nos resultados também, né, Nathalie? Dentro de uma corporação, a gente que trabalha com tanta preocupação com meta e tem que acompanhar toda essa evolução tecnológica exponencial.
Quer dizer, se não houver um equilíbrio nisso, não dá resultado também, né? Não adianta a transformação digital se não houver uma evolução ou um bom tratamento dessa transformação, né? Mas como é que se traz isso para dentro das empresas? Ou como a gente tem feito mesmo? Tem muito para ser feito? Como é que é a gestão dessas pessoas? Como é que ela deve ser feita para que se acompanhe essa evolução? Isso. Então, 2014 era o ano da transformação digital. Agora estamos vivendo o ano da saúde mental. E do fato que as pessoas estão enfrentando todos esses desafios. Então, a melhor forma de liderar essas pessoas que todas estão em diferentes formatos, híbridos, presenciais, completamente remoto, cada vez um olhar muito mais humano, muito mais flexível e cada vez um investimento muito mais forte nos níveis de confiança que se praticam dentro das empresas. Se você tem um nível de confiança muito alto estabelecido, vai ser muito mais fácil ter flexibilidade no formato de trabalho e nos pilotos que precisam ser feitos, porque a gente está nesse momento, vivendo um momento de profunda transformação. As coisas ainda não foram estabelecidas como que vai ser essa próxima década que a gente vai viver. Não, e aí a gente vê empresas talvez novas, grandes corporações, talvez já tenham esse conteúdo mais claro, né? Ou essa definição, essa consciência mais clara do que é preciso, né? E se começa um planejamento já com essa visão do quanto o ativo pessoa é importante. Mas a gente tem muitas corporações, muitas empresas tradicionais, pré-estabelecidas e muito bem financeiramente, que tem uma dificuldade para entender isso, não? Não tem isso ainda? Como é que se faz entender numa empresa grande, pré-estabelecida, ou mesmo pequena, que não tenha esse conhecimento, de que isso é importante, de que isso pode resultar na receita no final das contas? Em quanto tempo elas vão perceber o quanto isso é importante ou vão manter ainda o modelo tradicional? Você vê que o modelo tradicional, até de relacionamento profissional, das relações de trabalho, ele está fadado a acabar mesmo? Ele sobrevive até quando? Então, é uma ótima pergunta, Sebastião, e eu acho que primeiro temos que lembrar que as empresas são feitas de pessoas, independente do tamanho da empresa. E que a maior parte do tempo que estamos dentro de qualquer tipo de empresa, estamos tomando decisões. E independente do tamanho da empresa, quem marca a pauta é o líder, os líderes. Então, você pode ter, só para dar um contraponto aqui, uma empresa que está começando, muito antenada, com uma tecnologia muito poderosa, mas que por XY razão, os líderes não têm esse treinamento mais humano e estão só focados no retorno. Isso também vai causar um desbalanço interno. Pode ser que sim se logrem grandes metas financeiras, mas ao custo de quê? E o inverso, você tem grandes empresas estabelecidas que talvez não estão aparecendo tanto na mídia ou não são empresas tão sexys, né? Mas que talvez a gestão pode estar sendo muito mais humana e os resultados mais lineares, mais consistentes, mas mais sustentáveis, não só a nível financeiro, como também ao nível do uso das pessoas que estão dentro dela. Sim. A gente está bem no momento mesmo, né? Na efervescência dessas mudanças e dessas necessidades também, né? Natalia, vou te convidar para a gente fazer um intervalo rapidinho e no próximo bloco tentar pontuar algumas questões que são primordiais nessa mudança, nessa efervescência que as empresas precisam atentar para que o resultado seja bom a médio e curto prazo, eu diria, né? Porque é tudo tão rápido que tem que ser para ontem, se tiver que mudar, se tiver que pensar com uma consciência diferente, né? Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, continuamos a conversa na sequência, pode ser? Muito bem, você de casa também aí, aguarde com a gente aqui no Rumo Certo, nós voltamos em instantes.
Muito bem, estamos de volta com o Rumo Certo. Hoje nós estamos falando de transformação, de certa forma. Transformação tecnológica, pessoal, de inovação, de liderança. Está comigo uma especialista no assunto, aqui comigo Nathalie Turtman. A Nathalie é executiva, é escritora, é palestrante, é do mundo, eu diria, né, Nathalie? A gente fez essa referência lá já no primeiro bloco e acentuou a necessidade aí de atentar para as transformações que estamos vivendo, né? Transformações pessoais, tecnológicas, corporativas também. Queria meio que, saindo um pouco do conceito e do discurso, a gente pontuar, indo para a prática isso. Como as empresas hoje conseguem fazer a gestão dos seus negócios, a gestão de pessoas, levando em conta essas mudanças que a gente está passando? Qual é, de certa forma e de forma básica, a orientação que a gente poderia dar para um empreendedor, seja ele pequeno, médio, grande, que atenção deve tomar nessa efervescência que a gente está vivendo? Perfeito. Bom, nosso maior ativo são as pessoas, né? E a melhor estratégia é a cultura. E com a velocidade que a gente vive hoje em dia, a estratégia muda todo dia. Então, você, de fato, investir nas suas pessoas e na sua cultura, te garante que você vai ter o jogo do futuro e o comprometimento necessário para lidar com qualquer desafio que se enfrente no caminho. Como mencionei já, nós estamos num momento onde tem respostas certas como estamos acostumados. O que cada líder precisa saber e que já sabe é que não tem um bolo de receita pronto. Dependendo de que negócio você está e de que time você tem, e sabendo que investir nas pessoas é importante, cada líder deve definir como melhor pode ser isso para optimizar os recursos e para dar as maiores oportunidades para seus funcionários fazerem as melhores decisões possíveis. Adicionalmente a isso também, apesar de que já saímos da pandemia, temos pós-pandemia, algo que não está sendo tão falado e que a gente tem que exercitar muita empatia por nós mesmos, primeiro, para poder estender essa empatia para os outros. As pessoas ainda estão redesenhando seus novos modelos de vida, suas novas rotinas. Tiveram muitas empresas sim que voltaram imediatamente ao 100% presencial, e que podem estar com menos desafios nessa frente, mas tem muitas empresas ainda que praticam o híbrido e muitas mais que foram completamente para o remoto. Então tem muito aprendizado para ser feito, não tem receita de bolo para esses modelos ainda. Como que podemos fazer para que nossa cultura continue sendo forte e nossas pessoas se sintam unidas apesar de estar tão dispersas? Trouxe benefícios, trouxe redução de custo, trouxe acesso a talentos que talvez a gente não tinha antes, mas trouxe novos desafios. Então, a empatia é algo chave. E o terceiro ponto chave também é que daqui para frente a gente também tem que tomar em conta que a empresa cada vez mais tem um poder maior de protagonismo no que está acontecendo na nossa sociedade e no nosso planeta. Um par de anos atrás, as empresas não tinham o rol predominante que elas têm hoje no ecossistema de empreendedorismo. Mas hoje em dia, os maiores investidores de startups são as próprias empresas, através dos mecanismos que têm sido criados, como Corporate Venture Capital e outras frentes que as empresas têm criado. Então, dado esse maior poder e os desafios sociais e planetários que a gente enfrenta, cada vez mais, qualquer estratégia que for feita, qualquer ação que for feita, tem que tomar em conta também essas outras frentes, né? Curioso, essa transformação que a sociedade também está passando, né? Quase que uma exigência do consumidor, uma visão também do consumidor, da sociedade, para que a transformação aconteça dentro das empresas, né? Tem dois pontos interessantes aí, essa questão, né, de transformação que as empresas estão precisando viver, do protagonismo que elas têm nessas transformações, e essa questão das relações de trabalho mesmo, né? Porque a gente falava muito lá, logo na saidinha da pandemia, ou mesmo no meio, do quanto o sistema remoto ele viria para ficar, do quanto isso era importante, né? E é mesmo,
o sistema híbrido também. Mas a gente tem visto uma necessidade muito grande, e aí a gente volta para a importância do ativo pessoa, a necessidade muito grande de que as pessoas tenham relacionamentos, né, que estejam nas empresas também. Há um movimento de retorno também, e dado muito isso por essa percepção do quanto é importante a pessoa, o relacionamento, a saúde mental, né? E às vezes a solidão do remoto não proporcione tanto isso. Tem um pouco esse movimento também da gente parar e pensar de que nem tudo que a tecnologia oferece é assim tão vantajoso? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu tive a oportunidade de já trabalhar remoto antes da pandemia, também tive a oportunidade de trabalhar remoto 100% durante a pandemia, e também tive a oportunidade de trabalhar em pessoa. E não tem dúvida, tem que pegar o melhor dos dois mundos. Antes da pandemia, quando a maior parte das empresas era completamente presencial, os relacionamentos, o entrosamento, né, a força que se criava dentro de times, isso não tem como o remoto reemplaçar isso. Não tem. Mas, ao mesmo tempo, naquela época, a gente não tinha flexibilidade de entender que talvez seria benéfico para o funcionário poder ter mais flexibilidade para acompanhar o filho numa aula ou para fazer algum negócio pessoal, que não precisasse se limitar só ao fim de semana. E voltamos à palavra que eu antes, confiança. Se você tem um time comprometido com a missão da empresa, uma missão que é o suficientemente forte para eles se sentirem que querem dar o melhor deles, não tem que estar monitorando tanto os horários, as pessoas vão entregar, mas ter essa flexibilidade e essa possibilidade de encontro em pessoa é muito importante. 100% remoto já foi comprovado que não está funcionando e não está fazendo bem para a saúde mental das pessoas de jeito nenhum. Quero insistir um pouquinho mais nessa questão da confiança, o quanto é importante isso e como ela se dá, né? O que faz, o que cria o engajamento hoje em dia? Desde uma pequena empresa a uma grande empresa, como é que se dá isso? Não é o benefício, não é o salário que é importante, né? Temos que ser pragmáticos, é preciso, as pessoas buscam isso, é claro, e a competência dá isso também. Mas, ao mesmo tempo, como se cria essa relação de confiança para fazer entender do colaborador o quanto ele precisa vestir aquela camisa, ou mais do que precisa, ele quer vestir aquela camisa, né? Porque é bom a gente pensar na situação não pela imposição, não pela forma compulsória, né? Mas orgânica, né? Que eu esteja na empresa porque eu gosto, porque eu acredite naquilo. É lógico que eu tenho que ter conhecimento para desenvolver o trabalho, mas eu tenho que ter esse amor, isso não é sonho não, né? É possível, mas como se dá isso na gestão do dia a dia, trabalhando ao mesmo tempo com a necessidade da meta, né? O líder hoje em dia tem que ter esse equilíbrio, né? Entre aqui corresponder ao que a empresa quer dele enquanto resultado, mas corresponder a essa necessidade que a sociedade, que as transformações, que as mudanças estão pedindo também. É um desafio e tanto. Na prática, como se dá? Uma bela pergunta. Na prática, a melhor forma de que isso aconteça é a autenticidade do líder, a real oportunidade de crescimento para os funcionários. Eles entendem que tem real oportunidade de crescimento, gera tranquilidade, gera confiança. As métricas, se a empresa ainda está funcionando em métricas onde o desempenho individual é o que é medido e os resultados finais, vai ter muito pouca colaboração e vai ter uma forma de trabalhar onde eu preciso ganhar à custa dos outros. E tudo isso destrui a confiança. Enquanto se você está numa empresa onde a liderança é autêntica, onde as genuínas oportunidades de crescimento são oferecidas, onde as ganâncias são distribuídas mais equitativamente e onde todo mundo se sente de fato empoderado, a confiança vai crescer. Onde não tem confiança é onde os funcionários têm que estar cuidando as costas porque não sabem quem que vai puxar o tapete e pegar o lugar deles ou quem que está querendo pegar o lugar deles, porque as oportunidades de crescimento são muito poucas. Se você ainda pratica uma liderança completamente focada em hierarquia e em títulos, em vez de em crescimento e aprendizado, e aqui faço o gancho que comentei anteriormente, as curvas de aprendizado, se você é constantemente
desafiado e oferecido a ter novas curvas de aprendizado, você vai continuar evoluindo como profissional, você vai ser valioso não só para a sua empresa, como para o mercado. E criar um ambiente assim é a forma mais saudável e com mais chances de você aumentar a confiança. Obviamente que em qualquer grupo de seres humanos sempre vai existir o medo. A gente não é completamente altruísta, né? Temos um lado egoísta também de sobrevivência. Mas enquanto a empresa faça mais dessas iniciativas, mudar as métricas, liderança autêntica, oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizado, equitativamente para todos, vai ter o compromisso das pessoas. A gente já deixou aqui agora quase que uma pulguinha na orelha, um tema para uma nova conversa aí, né? Porque essa questão geracional, essa questão de percepção de liderança, né? A gente sabe que liderança é a referência, mais do que dizer é o exemplo. Enfim, mas por hoje a gente precisa concluir a nossa conversa por aqui. E eu só posso te agradecer muito, Nathalie, pela sua disponibilidade, por compartilhar aqui de todo esse seu conhecimento, nos instigar aí com essas questões tão importantes e cada vez mais, né? Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Um forte abraço, sucesso nos seus negócios, no seu trabalho aí. Muito obrigada, Sebastião. Um prazer. Muito bem, foi um prazer conversar com você de casa aí também, você aí da sua empresa que acompanhou o Rumo Certo de hoje aqui com a gente. Eu volto no próximo programa, um forte abraço e até mais.